Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer à sociedade o convite por estar aqui e vou falar de um tema que é um tema espinhoso, que é um tema complexo, que é um tema estruturante de brancos e negros e que é um tema onde todos somos responsáveis. Diferentemente da minha companheira de mesa, eu tenho 74 anos, comecei minha carreira profissional aos 6 anos de idade, já ia com minha prima limpar boate, segui essa carreira, depois fui para costura, com 12 anos, com 8 anos, já sentava na máquina e costurava 8 horas por dia, nas férias, fora das férias, meio período. E o primeiro salário que eu ganhei, quando eu olhei, eu tinha 8 anos, quando eu vi o que eu recebi, fui para casa chorando, minha mãe e minhas irmãs perguntaram, mas o que aconteceu, que você está chorando? E eu disse para elas, eu trabalhei muito para ganhar tão pouco. E ali eu não sabia o nome que eu dava para aquilo. Só mais tarde é que eu descobri que o nome daquilo era exploração. Exploração infantil, exploração fundamentalmente da infância negra, que é o que ocorre no Brasil até hoje. E segui trabalhando até hoje. Trabalho, tenho minha clínica em 74, quando 2 companheiros, na época eu trabalhava na Companhia Metropolitana de São Paulo, metrô, quando 2 companheiros me abordaram e começaram a conversar comigo sobre racismo, e eu não entendi o que era aquilo, que eles conseguiram me explicar o que era o racismo. Aquilo foi um marco na minha vida. Ali eu compreendi por que eu não tinha tido as oportunidades que eu tinha direito e competência, por que eu era tratada daquele jeito, porque durante longos anos que eu fui para a escola, na época chamada escola primária, tinha um grupo de crianças que todo dia saía na rua e gritava, lá vai a macaca, 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 né? E com isso eu fui compreendendo o que significa ser negro no Brasil, né? Eu nem tinha, talvez, tanto a dimensão de Brasil. E pela primeira vez, eu tinha 25 anos, eu nem imaginava que eu poderia cursar a universidade, quanto mais a universidade pública. E quando eu compreendi que a minha vida era o que era, porque existia racismo e porque eu era impedida, eu fui impedida, e com todas as coisas que aconteceram na minha família, eu compreendi, ali eu me tornei uma mulher negra. E por que eu me tornei uma mulher negra? Porque eu tive consciência eu tinha consciência da minha capacidade, da minha potência, e eu me dei conta que eu só não pude desenvolver porque havia uma barreira que impedia que isso acontecesse. E ali eu decidi ser psicóloga. E fui ser psicóloga numa faculdade de fundo de quintal, que era o que me restava, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu sustentava a casa, eu já era chefe de família desde os 14 anos, e que, portanto, compreendi que o impacto que o racismo produziu na minha vida era um impacto emocional, um impacto psíquico, que produzia sofrimentos que eu não sabia decodificar, e que eu só decodifiquei depois disso. E aí, eu me tornei psicóloga. E no meu processo de me tornar psicóloga, eu comecei com 24 anos, com 27 anos. Não, eu
comecei a faculdade na década de 80, era 74, eu só consegui ir para a faculdade final, 78, 79. Fui para a faculdade, com o segundo ano eu comecei minha análise. Era uma psicanalista que fiquei com ela durante 5 anos, e durante 5 anos as devolutivas que ela dizia de quando eu levava o sofrimento psíquico para ela do que estava acontecendo, o que ela me falava, que até agora, pouquíssimo tempo, ainda era falado, eu acho que ainda é falado, isso é paranoia, isso é sentimento de perseguição, isso não existe. E eu dizia para a minha analista, que eu não vou falar o nome dela por uma questão ética, o racismo existe e isso que eu estou contando para você são as minhas vivências. Você não entende nada, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que saber o que é racismo. Então, racismo, todo mundo aqui sabe o que é racismo, porque todo mundo aqui que é branco sabe o que é privilégio. Portanto, pensar o racismo é pensar por que há uma diferença tão gritante onde os brancos estão e onde os negros estão. Pensar o racismo é pensar 350 anos de escravização, e de uma escravização onde os negros eram violentados, eram colocados, sofriam violências cotidianamente. Eu tenho um amigo que diz que cotidianamente é uma vez por ano, e que uma vez por dia se chamava cotidianamente. E eu passei a usar cotidianamente. Por que no processo de escravização, né, havia uma estratégia de dobrar os negros. E essa estratégia era a violência que fazia isso. Os negros eram escalpados, era tirado a pele das costas, botava salmoura, botava de castigo, botava no tronco, deixava sem comer, estuprava as mulheres negras. As mulheres negras foram violentadas 350 anos, por uma violência praticada, eu diria, sem necessidade. E nós, negros, durante 50 anos, fomos considerados objeto, semovente. Nós éramos uma coisa, propriedade de um sujeito branco que achava que tinha domínio sobre o nosso corpo. E a gente conseguiu vencer essa batalha. Ela ainda não está totalmente vencida, todos vocês sabem, né? Trabalhando, denunciando e conquistando a nossa liberdade. Mas eu não entrei ainda no meu texto, minha gente, era só para contar um pedacinho da minha história e dos meus, né? Bom, quero agradecer, eu acho que eu agradeci. Velhice é isso, né? As palavras também vão escapando, a gente já falou e fala de novo. Eu já falei isso, eu não falei que já não agradeci pela vida? É assim mesmo. Eu quero dizer e uma outra coisa importante. Eu sou filha de mãe afro-indígena, que nasceu em 1905, 17 anos só após a escravidão. Não foi criada por seus pais, porque eles deixaram de existir em função dessa violência. E tive meu pai, que era negro, que nasceu em 1900, portanto, 7, 8 anos pós-escravidão. Então, vocês imaginam qual era a condição de quem nasceu 5, 10, 15 anos pós-escravidão. Se a gente pensar o que ocorre hoje no Brasil,
Aliás, o Rio de Janeiro é um exemplo de violência que acomete negros e negras. Então, imagine 120, 30 anos atrás, que não podia. Mas eu vou ler a minha colinha, porque eu acho importante algumas coisas para a gente poder refletir sobre o racismo. Nós sabemos que o racismo, além de violar direitos sociais, causa danos à saúde psíquica, promove sofrimento psíquico. Deve ser enfrentado, portanto, por duas vias, política e psiquicamente. Não são vias equivalentes, são diferentes e complementares. O racismo no Brasil atinge a toda a sociedade, dada a sua dimensão estrutural e institucional. E, em certa medida, partilhando das ideias do sul-africano Steve Biko, pois para ele a luta contra a herança do colonialismo não deve se dar somente no campo material, na busca por moradia digna, saúde e educação. É preciso atrelar todas essas pautas à luta contra o racismo, pois a população negra foi e continua sendo submetida a uma subjugação que lhe atingiu em sua dignidade humana. Portanto, a luta pela verdadeira humanidade passa pela não negação do racismo e pelo reconhecimento de uma branquitude dotada de privilégios. O debate sobre a branquitude no Brasil ainda é muito incipiente. Segundo Schuckmann e da Conceição, branquitude é o termo construído dentro da teoria crítica de raça com o objetivo de enunciar as estruturas sociais que produzem e reproduzem a supremacia branca e o privilégio branco, resultado da expansão colonial. De acordo com Cida Bento e Lia Schuckmann, discutir a branquitude nos ajuda a compreender como a racialização favorece a população branca, produtora ativa dessa estrutura e de um discurso propagando a democracia racial e o branqueamento, assegurando a ocupação de posições mais altas na hierarquia social, sem que isso fosse encarado como privilégio, mas sim como meritocracia. Não é raro ainda nos depararmos com uma recusa em se discutir o legado da escravização, mantendo-se assim a população não negra, omissa, isenta de responsabilidade pelos problemas sociais vividos por negros, mestiços e indígenas. E, desfrutando assim, consciente e inconscientemente, de privilégios simbólicos e materiais e do fortalecimento dos laços da branquitude e do monopólio dos lugares sociais de poder. Segundo a Ruth Papenberg, a experiência da própria identidade branca é vivida imaginadamente como se fosse uma essência herdada e um potencial que confere ao indivíduo poderes, privilégios e aptidões intrínsecas. O racismo, o preconceito, a intolerância estruturam a forma como as relações se estabelecem na sociedade brasileira, materializam-se no convívio social, impactando acesso, permanência e mobilidade nas instituições que a compõem e provocando registros afetivos adversos. Quando Laplanche fala da presença simultânea na relação com o mesmo objeto de tendências, de atitudes e de sentimentos opostos,
fundamentalmente o amor e o ódio, ilustra a ambivalência presente nas relações raciais sustentada pelo preconceito. Os mecanismos discriminatórios que perpetuam as desigualdades entre populações cultural e fenotipicamente diferentes determinam as relações entre negros e não negros na ocupação e no acesso diferenciado aos bens e aos equipamentos sociais. O preconceito que nos habita tem se demonstrado indestrutível ao longo dos séculos. É um fenômeno que envolve percepção e a atitude. Pode ser considerado um fenômeno político, pois assegura privilégios. O preconceito é um ingrediente, é o combustível da discriminação, que é o ato que viola os direitos das pessoas com base em critérios injustificáveis. As leis que proíbem a discriminação não podem coibir e nem eliminar os preconceitos. Os preconceitos são subjetivos e não têm a materialidade dos atos discriminatórios. Segundo Dias e Gonçalves Filho, o preconceito racial provoca uma ruptura com o pacto social, destitui o outro do seu lugar na comunidade humana, vai na contramão da humanização. Quem sofre o preconceito é colocado fora do pacto da comunidade humana, é deslegitimado de tal maneira que reedita uma condição de desamparo, levando à angústia. Não é qualquer tipo de sofrimento, é angústia na ordem do desamparo absoluto, um sentimento ligado ao impacto da experiência de desumanização que marca corpo e subjetividade. Humanizar também significa dar respaldo. O pacto da comunidade humana respalda o desamparo, mas quando o indivíduo é banido e não encontra esse respaldo na comunidade, pode viver o desamparo como algo isolado, como algo somente seu, o que pode levar a um estado de acuamento e de impedimentos. Ele sente-se constrangido de frequentar lugares, tem medo de ser visto como inadequado, e isso o inviabiliza de fazer o pacto, de se inserir socialmente. Enquanto esses comportamentos forem tratados somente como resultado de um sentimento de inferioridade, uma inibição individual, não haverá superação. É preciso também compreender a relação da inibição com a experiência histórico-política dos negros no Brasil. Me parece, portanto, que precisamos rever o pacto social. É hora de repactuar em outras bases. E para isso será preciso movimento, será preciso atitude. Gonçalves Filho acredita que é imprescindível um desprendimento do projeto político de dominação do próprio grupo de pertença. E Ecleia Bose nos adverte que a mudança de atitude exige uma reorientação intelectual, uma reestruturação da experiência passada. Segundo ela, a mudança de atitude causa uma desordem nas relações sociais. Tarefa complexa para todos, todas e todos nós. E quando eu digo que é preciso movimento, eu quero dizer que é preciso que a gente saia do lugar. E eu gostaria de convidar todos, todas e todos que estão aqui presentes, a gente dimensionar
o esforço desta tarefa, que é mudar de lugar. E para tanto, eu vou precisar da colaboração de vocês. Vocês topam colaborar comigo? Tá. Então eu queria pedir que todos e todas se levantassem. É só por algum instante, Zé Carlos. Gostaria agora que todos vocês olhassem para um lado, do lado direito, do lado esquerdo, olhassem para trás, olhassem para frente, fosse dando uma volta no corpo e olhando quem é que está aqui presente. Observe. Obrigada por ter sentar. Costumamos dizer que esse país foi fundado por 3 raças: indígenas, negros e brancos. Certamente não acreditamos na existência de raça do ponto de vista genético, mas nos interessa muito utilizar raça como uma categoria política. O Brasil é o país com o maior contingente de negros e negras, superando somente a Nigéria, e aqui, no estado do Rio de Janeiro, mais da metade da população se autodeclara negra, que é a soma de pretos e pardos. Onde estão os negros e as negras? Não estão aqui. Presente. Na mesa? Aqui. Aqui. Aqui também. Se a gente se dispuser a se deslocar, sair do lugar e olhar para os lados, nos espaços que frequentamos cotidianamente, identificando o grupo racial majoritariamente presente, isso poderá nos ajudar na difícil tarefa de se desprender do projeto de dominação do nosso grupo de pertença. Ainda com Gonçalves Filho, uma citação que nos convida a pensar sobre o efeito do racismo em nossos sentidos. O golpe do racismo parte do que se vê e parte do que se perdeu de vista. Parte do que se ouve e do que não se ouve mais, mas que foi ouvido pelos avós ou pelos avós dos avós. Não vi e não ouvi, mas foi visto e convido e ouvido por os meus antepassados. Eu faço ideia vaga ou estranha ideia do que eles viram e ouviram. Chega a ponto de não querer ver e ouvir, de não querer fazer ideia nenhuma do que eles viram, do que eles ouviram. São horas que algumas vezes pode dar em negação do que vejo e ouço, ou do que se viu e ouviu antes de mim. Segundo Claudine Valcherret, os dispositivos utilizados como objetos mediadores dos grupos convocam os sentidos. Não existe pensamento e imagem sem que todos os sentidos estejam presentes. Portanto, eu estou dizendo que o racismo atravessa absolutamente todos os nossos sentidos. Infelizmente, não é raro negros e negras, em suas vivências psicanalíticas, se queixarem de uma disputa recortada pela branquitude, que nem sempre consegue articular
o pertencimento do sujeito à queixa que ela está trazendo. Nesses momentos de desencontros, o sujeito revive no setting analítico a mesma experiência de violência que vive em seu cotidiano. Como entender os processos psíquicos vividos pela população negra, considerando-se as intensas cargas pulsionais presentes no seu dia a dia? Como acompanhar, do ponto de vista econômico, o destino de tamanha situação? Como pensar o manejo e a escuta, considerando-se as relações sociais brasileiras? Ana Paula Mussati nos conta que, enquanto a psicologia social fez uma virada metodológica fundamental, tendo como marco as pesquisas coordenadas por Iraí Carone, salientando que só é possível pensar a negritude se considerarmos a branquitude a ela articulada, os estudos de psicanálise, na sua esmagadora maioria, mantiveram-se silenciosos sobre essa questão. E, como diz o ditado popular, quem cala, consente. E, juntamente com o Mussati, eu também pergunto: em que a psicanálise, de maneira geral, colaborou e, consequentemente, consentiu? Cida Bento responde: consentiu em tomar o branco como padrão, o que tem consequências fundamentais na esfera psicológica do negro, lembrando que o desejo de branquear, ideologicamente atribuído como um problema dos negros, tem que ser situado como um processo inventado e mantido pelas elites brancas. Essa apropriação simbólica e essa omissão se processam e se reproduzem na psicanálise por diferentes vias, tanto na própria prática clínica transmitida nos consultórios, nas universidades, como a partir dos artigos e livros publicados. Isso se faz evidente no cotidiano das instituições de formação e transmissão da psicanálise de maneira persistente e insidiosa. Citando Rosa, Mussati nos informa: quanto ao silenciamento e à omissão nas publicações psicanalíticas, esta ocorre de diferentes formas e muitas vezes com supostas justificativas teóricas. Há diversos artigos em que o campo social fica completamente omitido ou obscurecido. O sujeito é tomado como um ser individual e a neutralidade do analista é evocada. Tal neutralidade seria relativa ao desejo do analista, uma vez que não seria ele a tomar as rédeas das escolhas de vida de seu paciente, é tomada como argumento para desconsideração de uma distribuição desigual de oportunidades e de direitos no Brasil. Não só as condições de saúde, escola, moradia, mas que inclui o direito à memória, ao lazer, ao luto, à palavra, ao desejo e ao prazer. É tempo da psicanálise também se rever, eu diria, na verdade, passou um pouco do tempo. É tempo de democratização do conhecimento. Assim como a garantia de acesso e permanência da população negra às universidades públicas, hoje uma realidade, fruto de uma luta contínua por um direito historicamente negado, é hora da psicanálise sair do lugar, um lugar de poder, e construir pontes para que todos possam acessar o conhecimento que, por direito, também pertence aos não brancos. Há muito tempo, espera-se uma psicanálise no Brasil comprometida com uma clínica que não recuse a realidade sociohistórica do país. Uma psicanálise que leve em consideração o impacto da história na construção das subjetividades. Só assim poderemos construir
laços sociais saudáveis entre os diferentes. É preciso sair do lugar. É preciso sair do silêncio. O silêncio fere, afasta, arde, corta, esmaga, oprime, desgasta, sangra. O silêncio grita, o silêncio grita. Ai, o silêncio faz um barulho imenso. Obrigada.